amigos. Hoje nós vamos refletir sobre o simbolismo das bodas de Caná. Olha que tema interessantíssimo e maravilhoso. Simbolismo. Emmanuel, eu estou aqui com o Evangelho por Emmanuel, né? O comentários ao Evangelho de João. E Emmanuel escolhe justamente esse versículo, nós vamos começar com ele, que fala sobre esse simbolismo. Diz a mãe dele aos servidores: fazei tudo o que ele vos disser. João 2:5. Palavras de mãe. Emmanuel começa por definir o Evangelho, né? O que é o Evangelho? Olha o conceito de Evangelho que Emmanuel nos traz. O Evangelho é o roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Jesus é o centro do Evangelho. Então, é esse roteiro, é uma carta, ele diz aqui, nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas, indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores do mundo. Então, cada versículo do Evangelho é uma dádiva, é uma lembrança daqueles que partilhavam, né, o seu dia a dia com Jesus. Ali estavam João. A gente sabe que o Evangelho de Lucas foi construído a partir das anotações de Paulo de Tarso, dos momentos das anotações, daquilo que ele foi recolhendo, das conversas que ele teve com aqueles que conviveram com o mestre, do encontro dele com Maria de Nazaré. Então, Emmanuel vai dizer assim: recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não podemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e de amor materno. Claro. É a única referência, né? É uma das referências que nós encontramos no Evangelho de João e no Evangelho de Lucas. Nós vamos encontrar essas referências a ela, né? Mas aqui nós temos uma palavra que é pronunciada por ela, né? Ela diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Muito bem, gente. Aí, Emmanuel começa a nos lembrar sobre o nosso papel de mãe, né? Esse papel de mãe. Quando ele fala de José da Galileia, ele coloca José, nós vamos, no próximo encontro que nós tivermos, nós vamos falar sobre José da Galileia, e porque é muito importante essa mensagem que Emmanuel nos traz. Ele nos mostra que José passou por essa vida, né, no divino silêncio de Deus, que ele foi chamado por Deus a proteger o evangelho nascente, né, na pessoa de Maria de Nazaré e de Jesus. Maria aqui é essa mãe carinhosa que, quando nós estamos aflitos, é a ela que nós nos dirigimos. Mas nós não podemos nos esquecer dessa figura de pai de José da Galileia. Eu gosto sempre de lembrar isso. Às vezes nós espíritas nos esquecemos. Os católicos têm um culto a Maria de Nazaré e um culto a São José. Nós precisamos lembrar que Jesus precisou, né, desse apoio, desse carinho, dessa mão amiga, né, do seu pai, para que ele pudesse crescer com segurança. Então, voltemos a Emmanuel. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção da mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante os corações maternos, né? Quem colo da mãe da gente, quando nós somos acolhidos por ela, não tem lugar melhor no mundo. Por isso que nós, mães, precisamos ter muito cuidado. Nem sempre nós somos acolhedoras. Às vezes nós somos aquela palavra de censura, aquela palavra de crítica diante do filho, quando eles, ou da filha, quando estão em dificuldades, né? Quando erram, quando caem, quando fazem aquilo que não deviam fazer.
do nosso ponto de vista, é sempre difícil encarar isso, mas nós precisamos entender que os nossos filhos são filhos de Deus, que ele nos confia, né? Confia para que nós cuidemos, mas nós não podemos determinar as suas atitudes, as suas ações. Por isso que um colo de mãe, um coração de mãe, e essa mãe que Jesus, que é a mãe de Jesus, que ele diz, filho, eis aí tua mãe, por isso que é tão importante que nós observemos qual é essa atitude de Maria. Quem é Maria de Nazaré? É aquela que acolhe, aquela que ampara, aquela que busca, né? Que está ali atenta à necessidade dos que estão à sua volta. É o que nós vemos no capítulo que fala sobre as bodas de Caná. Então ele diz aqui, interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Quem nunca chorou diante da nossa Mãe Santíssima, implorando amparo para nós, para os nossos filhos, para os nossos entes queridos. É a ela que nós recorremos, sim. Né? E a irmã Celina, cuja casa estamos nela nesse instante, é essa mensageira de Nossa Senhora, segundo o nosso amado Chico Xavier. Ele vai dizer, em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Então, que é o tema da nossa palestra, o simbolismo das bodas de Caná, né? Ele diz aqui, também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é do noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes, serventes da festa. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde, fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o mestre nos disse. Quem quiser ler também esse texto, essa mensagem está publicada em Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 171. Então, aqui Emmanuel já vai nos mostrar o simbolismo, né? Qual é o dia mais feliz da nossa vida? É o dia da nossa festa de casamento, né? Quem é que não se lembra daquele momento em que nós assumimos o compromisso? Sim, compromisso de fidelidade, de amor, né? É esse momento importantíssimo, a gente se prepara para ele, essa festa de bodas. Mas nós vamos recorrer agora à leitura do texto integral que está no Evangelho de João. Aqui tem alguma coisa que às vezes as pessoas se incomodam um pouco, né? Vamos lá. Qual é a íntegra desse capítulo do Evangelho? Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná, na Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. A gente vai sempre encontrar ela junto com João. João era o apóstolo mais novo. Também foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. É interessante aqui por quê? Porque Maria está ali percebendo, atenta, como toda mulher, né? Ela está ali atenta ao que pode acontecer. Quantas vezes em nossas vidas nós temos aquelas pessoas que estão ali prontas para nos advertir, atenta a necessidades que nós ainda não estamos enxergando, né? E nesse momento Jesus lhe diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu gostaria de parar um pouco nesse versículo, por quê? Porque muitas pessoas às vezes me dizem, né, mas Terezinha, naquela hora ele não foi grosso com ela? Não olha o jeito que Jesus respondeu à mãe dele, né? Isso é jeito de falar com a mãe, menino? Isso é a nossa interpretação, esse é o nosso modo, vamos dizer assim, de julgar aquilo que nós não conhecemos.
lembremos-nos sempre que nós estamos lendo um texto muito antigo, que foi muitas vezes revisto e reescrito, contado e recontado, traduzido. Nós não temos acesso ao original. Por isso que é tão importante a obra do Chico Xavier, quando ele fala do Evangelho, quando ele nos traz Boa Nova, quando Humberto de Campos nos traz as histórias ligadas a Jesus, quando ele recria, né, esses cenários e nos traz histórias do Evangelho, as grandes lições do Evangelho, como nós vamos ver daqui a pouco, quando Emmanuel nos traz nos seus romances, né, o que foram aqueles primeiros dias do cristianismo. Então, aqui é muito importante, porque Jesus se volta para a mãe dele e diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Agora, a mãe dele sabe quem é ele. A mãe dele sabe que ele tem condições de reverter aquela situação. Às vezes, alguém me pergunta, mas Terezinha, o vinho das bodas de Caná tinha álcool? Era vinho mesmo? Gente, vamos para o simbolismo das bodas de Caná, né? E vamos ver o que Humberto de Campos nos diz daqui a pouco. Então, quando Jesus diz isso para ela, o que ela faz? Ela se volta para os serventes e diz: fazei tudo o quanto ele vos disser. Emmanuel nos coloca aqui na mensagem dele como os serventes. Nós somos os serventes da festa do Evangelho. É uma festa de noivado entre o Cristo, entre as esferas superiores, entre o amor de Deus e a humanidade. Então, nós estamos aqui na festa de noivado. E aqui o evangelista João nos conta que estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma delas cabiam 2 ou 3 almudes, ou seja, era muita coisa. Porque a gente sabe que aqueles casamentos duravam uma semana, né? A festa durava uma semana. E disse Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, Jesus diz aos serventes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. E o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes sabiam que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala, o esposo, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então põe o inferior, né? Mas tu guardaste o bom vinho até agora. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná na Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, ficaram ali não muitos dias. Então, aqui é interessante, porque essa conversão da água, nós temos várias formas de interpretar isso aqui. Aqui do meu lado, tem um copo d'água, que eu sei que os amigos e benfeitores espirituais transformarão essa água em um medicamento sublime através da fluidificação dessa água. Então, aqui nós vamos entender que Jesus quer nos oferecer uma lição diferente. O capítulo Amor e Renúncia, capítulo 12 do livro Boa Nova, nós vamos encontrar um diálogo entre Jesus e Pedro, que é um dos mais belos diálogos do Evangelho. O assunto, bodas de Caná, o título que Humberto de Campos deu ao texto é Amor e Renúncia. E Pedro e Jesus estão ali conversando sobre os mandamentos de Moisés, e Pedro, com aquela dúvida, né, machucando o coraçãozinho dele, pergunta a Jesus, né, Senhor, mais ou menos isso, Senhor, como nós devemos interpretar a transformação da água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não ia cooperar para o desenvolvimento da gula e da embriaguez, né? Essa é a preocupação de Pedro. Aqui tem uma coisa muito importante, né? Uma festa mundana, né? Um casamento é uma festa mundana, a forma como é colocada aqui. E aí a gente começa a pensar, o que é um casamento? O casamento é um contrato entre o céu e a terra, entre a terra e o céu.
quando nós assumimos um compromisso formal de casamento, temos vários tipos de casamento, temos vários encontros, nós ficamos impressionados quando nós estudamos a obra E a Vida Continua, de André Luiz, que fala sobre as relações amorosas, sobre os casamentos, as separações, as desvinculações, que são igualmente importantes. Há momentos que nós precisamos nos separar mesmo, né, para evitar o pior. Há momentos que nós precisamos reconstruir a nossa vida, né? Então, nós que passamos por processos como esses, sabemos. Então, o casamento ele é um momento muito importante, mas ele é um contrato entre a terra e o céu. Porque aqui nós estamos assumindo a responsabilidade de construir uma família, de vivermos bem. O nosso casamento não pode ser simplesmente duas pessoas que estão ali egoisticamente, né, simplesmente curtindo uma outra, né? Quando a gente casa, a gente mexe com a vida de todo mundo, e quando a gente se separa, a gente mexe com a vida de todo mundo, e quando a gente se recasa, a gente também mexe com a vida de todo mundo. Então, aqui nós temos um compromisso de amor um com o outro. E se nós que somos casados há muito tempo, sabemos como é. Temos os nossos desafios, né? Nem tudo é festa todos os dias, mas nós temos os nossos desafios pessoais. Por isso que Jesus ele faz essa comparação, né? Nós vamos encontrar Emmanuel fazendo essa comparação entre esse encontro entre o céu e a terra, esse reino de Deus com essas bodas, Emmanuel coloca aqui, né? As bodas, essa festa de casamento entre o Cristo e a humanidade, entre as esferas superiores e as esferas celestiais e a esfera terrena. Né? Por quê? Porque aqui nós estamos cumprindo o nosso lugar na criação divina. Um dos objetivos do nosso casamento é construir uma família, ter filhos. Para algumas pessoas, não todas, não necessariamente tem que ser assim. Mas é um compromisso no qual é a característica mais importante de um casamento? É a intimidade. Quando é que o casamento acaba? Quando a intimidade deixa de existir. Quando nós não somos mais aqueles que estamos vendo um ao outro, estamos ali atentos às necessidades um do outro. Né? Então, o casamento vai indo embora, mesmo que a gente fique junto durante, sabe Deus quantos anos para frente. E aqui, quando Pedro faz essa pergunta, né? Será que por que o Senhor transformou a água em vinho, afinal? Jesus responde a Simão com a pergunta que eu considero a pergunta, uma das mais belas que Jesus faz. Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Né? Pedro não responde. E aí, Jesus continua. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo a todos. Os afetos da alma, Simão, são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração como uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos, que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra de pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Meu Deus! Né? Então, ele está falando aqui justamente da amizade. Realmente não tem alegria maior do que esse encontro com os amigos. Qual é a maior queixa desses dias, que esse tempo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos sentindo falta de abraçar os nossos amigos, de dar uma festa em casa, gente.
Meu Deus do céu, saudade de dar uma festa em casa. Ano passado eu chorei muito, eu havia marcado uma festa de confraternização dos amigos do Grupo Espírita, Operários da Espiritualidade, aqui na nossa casa, e não foi possível por causa da pandemia, né? Nós sentimos saudades dos nossos amigos. E uma das maiores alegrias justamente é essa, né? Então, Pedro começa a refletir sobre a questão da ingratidão, porque muitas vezes na nossa amizade ela é contaminada por raízes de amarguras, por mágoas. Às vezes nós somos ingratos com os nossos amigos, com aqueles a quem amamos. Em outros momentos são eles que são conosco. E Pedro faz essa pergunta: e como é que a gente deve fazer quando eles nos retribuem a nossa amizade com ingratidão? Né? Quem já foi traído por um amigo, por uma amiga, numa situação de trabalho, numa situação de casamento, seja o que for, quem se sente dessa forma, né, sabe como isso dói profundamente, como a ingratidão dói profundamente. Mas sabe também que nós podemos fazer uma escolha, ficar ali identificada com aquela ferida eternamente magoada, se queixando, reclamando, ou libertar aquela pessoa e nos libertar por meio do perdão. Porque uma das coisas mais importantes da vida é a hora que nós amadurecemos, é quando nós percebemos que nós também somos capazes de ferir. Né? Nós temos ali um lugar quentinho de vítima, muitas vezes, mas se nós formos avaliar quantas e quantas vezes nós ferimos justamente as pessoas mais amadas. Nós não conseguimos perceber, às vezes, aquela palavra, aquele momento de acolhimento que aquele ente querido esperava e nós não acolhemos, nós não, né, pelo contrário, nós criticamos, nós somos severos demais. Então, Jesus diz a ele: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Qual é o ponto de apoio do amor? É a renúncia. Por quê? O que é a renúncia? Quando eu posso te dar alguma coisa, te dar flores, te dar um presente, te dar algo material. Mas quando eu ajo, quando eu renuncio, eu estou dando algo de mim, de fato. Né? E a renúncia, ela vem de várias formas. Nós temos muitas maneiras de renunciar. Mas Jesus nos chama a atenção aqui para que nós não percamos de vista a nossa capacidade de amar. Ele diz aqui, essa capacidade de sentir grandes afeições em si mesma já é um tesouro. Meu Deus do céu! Né? A compreensão de um amigo, só a compreensão, a amizade, isso deve ser a nossa recompensa. Nós não precisamos ter expectativas a respeito das outras pessoas, ficar esperando isso ou aquilo, porque senão esse amor se torna um amor exigente. E aí nós começamos a voltar para dentro da gente, né? Então, nós precisamos nos lembrar disso sempre, mesmo que o nosso melhor amigo, e Jesus lembra isso a Pedro aqui, que o nosso melhor amigo se converta no nosso maior adversário, nós precisamos nos lembrar de algo muito importante. Nós não podemos nos privar da alegria de um dia ter oferecido algo a essa pessoa. Então, é a hora que a gente começa a pensar: o que eu tenho oferecido aos meus amigos? Né? Quem são de fato os meus amigos? Quantas e quantas pessoas, o Oswaldo Montenegro tem aquela música linda, né? Faça uma lista dos grandes amigos. Nem sempre nós estamos ali juntos de todos. Nem sempre nós temos a oportunidade de falar com todo mundo. Mas hoje, nesse momento, você, olhando para a sua vida, né? Eu olhando para a minha vida, lembrando-me de quantas e quantas e quantas pessoas passaram pelo meu caminho. Meu Deus, quantas e quantas pessoas maravilhosas, quantas pessoas que se constituíram grandes desafios, quantas pessoas me fizeram chorar, quantas pessoas me fizeram crescer. O que eu guardo das pessoas que me fizeram crescer? Uma gratidão imensa, né? Pessoas que a gente não sabe vieram para a nossa vida e foram. Nós temos um tempo com as pessoas.
Por isso que essas pessoas são tão importantes. Aquele momento, aquele instante que nós temos uns com os outros é muito importante. É o momento que nós damos tudo o que nós podemos, né? Nós renunciamos a nós mesmos, em algumas vezes, para oferecer o que há de melhor. E as pessoas que me fizeram chorar? Qual é o lugar dessas pessoas na minha vida? Um lugar de uma gratidão imensa também, porque com certeza algo de muito bom nós aprendemos naquele relacionamento, né? E aqui Jesus continua que o vinho, ele vai dizer, o vinho de Caná poderá um dia se transformar no vinagre da amargura, né? Quem já perdeu grandes amizades e às vezes recuperou ou não, sabe do que Jesus está falando, né? Todos nós na nossa vida temos um perdão a oferecer a alguém. Todos nós temos aquela pessoa ou aquela situação vivida. Ah, não me lembro mais, já me esqueci, beleza, mas será que eu perdoei de fato, né? Eu tenho que olhar para mim. Todo perdão é um auto-perdão. Aquela pessoa errou comigo, aquela pessoa foi infiel a mim, aquela pessoa não foi leal a mim, aquela pessoa me deu um prejuízo imenso. Mas eu preciso pensar em algo mais importante do que isso. Qual é a minha participação nessa história? Eu gosto muito eu devo ter comentado isso com vocês, porque eu gosto sempre de voltar nesse versículo, que está lá no Deuteronômio, quando ele fala, não me lembro agora qual é o capítulo, mas ele fala, não amaldiçoarás o surdo, nem colocareis obstáculos para cegos. O que significa isso? Se eu amaldiçoo um surdo, qual é a gravidade dessa minha situação? Ah, ele não vai ouvir mesmo? Por isso. Porque eu não estou, né? Eu estou desconsiderando aquela pessoa. Aquela pessoa não tem condição de me ouvir e de me responder. E dizer, pelo menos, por favor, não faça isso comigo, né? Não colocarás obstáculos para cego. O que significa isso? Como é que eu vou colocar um obstáculo para uma pessoa cair, uma pessoa cega? Ela não vai enxergar. Justamente por isso. Porque muitas vezes a responsabilidade daquela ofensa, daquela situação que combinou, daquele vinho que se transformou num vinagre de amargura em uma amizade, foi colocada por mim mesma, com as minhas atitudes, com as minhas palavras. Por isso que em todo relacionamento, por isso que um casamento é uma coisa muito séria, e todo casamento tem que se basear principalmente numa grande amizade, toda a responsabilidade é sempre meio a meio. Não, mas a culpa foi dele, eu fui enganada. Não, essa pessoa fez um contrato comigo e me lesou. Não, meu sócio foi embora levando todo o meu dinheiro, eu confiava imensamente nessa pessoa, né? Nós temos histórias assim. Essa pessoa me lesou, mas qual é a minha responsabilidade nisso? Porque às vezes a minha condição de vítima acaba sendo aquele lugar, né, confortável em que eu me encontro e jogo toda a culpa na outra pessoa. Mas quando eu assumo a parte de responsabilidade, e aí eu vejo, sim, as minhas atitudes concorreram para isso. Por isso que é muito importante que a gente olhe para a gente e comece a refletir sobre isso. Então, Jesus diz aqui a Pedro, o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim o júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso, né? Jesus sentiu isso de forma extrema, mas nós também já sentimos, né? Já fomos ingratos e já sentimos a ingratidão de outras pessoas. Mas aí Jesus nos conforta, nos lembrando, né? Ainda assim, sentirei a alegria em sorver aquele vinagre. Lembra que na cruz ele parece que ele está antecipando aqui nessa conversa, né? Porque na cruz ele está com sede, ele diz tenho sede, e alguém dá uma esponja com um líquido amargo para que ele pudesse sorver. E qual é a resposta dele? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí o tempo passa naturalmente,
E nós vamos encontrar um dia, né, desse Pedro, mais uma vez, conversando com Jesus, né, sobre sobre os trabalhos do Evangelho. E ele diz aqui: Mestre, como conciliar essas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Né? E Jesus responde: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos da vida, mas exalta aqueles que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas, de todos os seres da criação. A gente se lembra daqueles momentos, né, que Kardec vai considerar como a estranha moral, que são aquelas palavras diferentes do Evangelho, né? Aquele que não deixar o seu pai, a sua mãe, né? Enterrar, deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos. Muitas vezes as pessoas interpretam isso como largar as obrigações sagradas, né? Às vezes, como que a mãe, o filho está doente, a mãe vai deixar o filho doente em casa, os seus afazeres, porque ela tem um compromisso lá no centro espírita. A gente precisa prestar atenção bem nisso. Ah, Terezinha, mas o doutor Bezerra deixou o filho dele doente e foi atender o filho daquela pessoa que estava morrendo. Está lá no filme. O doutor Bezerra de Menezes deixou o filho dele medicado, em segurança, né, com a esposa, e foi atender o desespero de uma mãe profundamente necessitada. Ele não negligenciou os laços sagrados de família, né? A gente se lembra desse momento do filme. A gente tem que aprender, né, a observar as coisas como são. Então, Jesus diz a ele aqui: não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. Amigos. Jesus reforça isso no Evangelho de João. Não vos chamamos de servos, chamamos de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então ele vai dizer, o Evangelho não condena os laços de família, mas colocam acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino dos céus no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. E aí a gente começa a pensar, né, nos imperativos da renúncia. Né? A gente começa a pensar, meu Deus, do que é que a vida nos exige? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com as minhas filhas e elas perguntaram, né? Mas mamãe, e tudo que você e meu pai renunciaram por nós? Fazer uma boa carreira, deixar de viajar, né? Levar uma vida cheia de sacrifícios, né? A nossa vida sempre foi uma vida bastante cheia de grandes desafios. E eu falei para elas, minha filha, isso nunca pesou para a gente. Nós não sentimos falta daquilo que nós não vivemos, porque nós tínhamos um compromisso maior, uma alegria maior, que é essa alegria de ter uma família simples, bonita, mas nós nunca deixamos de cumprir os nossos deveres sagrados, alegando impedimentos por conta da nossa família. Então, é interessante que cada um escolhe a vida que pode escolher, né? O Rômulo e eu somos aqueles que desde cedo ali no centro espírita estávamos juntos, nem estávamos namorando ainda, mas nós estávamos ali no centro assumindo as nossas responsabilidades que nós considerávamos como que era mais importante para a nossa vida. Tem outras pessoas, esse foi o caminho que nós escolhemos. Outras pessoas escolhem caminhos de fazer belíssimas carreiras em grandes empresas, né? Outros se dedicam à vida profissional, outros, cada um tem a sua missão na vida, a sua tarefa. Outros dizem, não vou me casar, eu vou me entregar à pesquisa científica, eu vou me entregar a outras coisas. Cada um vem com a missão no mundo. Então, a gente precisa ver, mas o que é o reino de Deus
como o centro da nossa vida. Quem tem o reino de Deus como centro da sua própria vida, não é apenas aquela pessoa que é profundamente religiosa, que se entrega, né, dia e noite, né, para os labores do centro da igreja. Não, não necessariamente. Aquele pesquisador que está ali no laboratório, aquela pessoa que está ali trabalhando, né, aquele gerente de banco, né? Eu fui bancária, vocês sabem disso. Né? Gerente de banco que está ali 24 horas por dia à disposição, né? Gerindo os recursos alheios, muitas vezes carregando, né, problemas financeiros pessoais gravíssimos, sustentando a sua família, sustentando o trabalho. Aliás, assim, o trabalho das pessoas, dos empreendedores, das pessoas que sustentam o trabalho das outras, tudo isso, né, são labores, tudo isso também exigem grandes renúncias. Então, para o reino de Deus, quais são as renúncias que nos são exigidas, né, para que nós vivamos de acordo com essa vontade divina? Renunciar ao nosso egoísmo, né? Aqui está tão quente, está tão confortável, mas existe alguém lá fora que está precisando de ajuda. Então, deixa eu sair um pouco de mim e ir em busca da outra pessoa, de socorrer o meu irmão. Né? Lá fora a vida está com bastantes exigências, e eu estou aqui, o que eu posso oferecer para amenizar o sofrimento alheio? O que eu posso dar de mim? E é esse o simbolismo das bodas de Caná. Nós vamos encontrar Jesus mais tarde, voltando-se para Judas, e né, naquele momento em que ele entrega aquele molho, aquele pão que ele molha e entrega para ele, e diz a Judas: vai e faz aquilo que tu tens que fazer. E Judas sai. Jesus sabe. Jesus sabia quem era Judas, conhecia a fraqueza de Judas, manteve Judas ali ao lado dele constantemente. Ainda dá a ele essa oportunidade de refletir. Judas assumiu um compromisso diferente. Aí vem uma coisa muito importante, né? Às vezes nós vemos as pessoas que nós amamos caminhando em direção a situações muito difíceis, mas o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é apenas permitir que elas passem por aquelas experiências e mais tarde nós possamos auxiliá-las quando elas vierem nos pedir ajuda, né? Então, é interessante aqui, porque o Humberto de Campos vai nos lembrar que Jesus vai dar um testemunho real dos seus ensinamentos. Em todas as circunstâncias, quem foi ele? O amigo fiel, né? Sempre o amigo fiel. Mas ninguém vai conseguir, de forma alguma, se elevar às alturas que Jesus se elevou. Diferentemente, né, daqueles outros, dos grandes mestres da humanidade, que vieram ensinar nas cátedras, juntar os seus discípulos, os seus alunos, e fazer um trabalho diferente com aquele grupo de pessoas, Jesus vai buscar todos, vai recolher, você vai ver ali nos evangelhos, aqueles que são letrados, aqueles que não são letrados. Então, qual é a base que Jesus estabelece, né, o seu trabalho? A afetividade, a amizade, a presença. Qual é o objetivo dele, né? Transformar, né? Qual é a obra de Jesus? É reunir a humanidade inteira, fazer com que nós aprendamos que não há diferenças, meus irmãos. Aquele irmão que acaba de falecer nesse instante de Covid, que é um estranho para nós não conhecemos, não sabemos quem é, mas é nosso irmão em humanidade. Né? Essa pessoa teve uma contribuição aqui para a humanidade, agora ela deixa a contribuição e passa para uma outra região, né? Para um outro momento da sua existência, da criação divina. Isso tem a ver conosco, sim. O que acontece do outro lado do mundo tem a ver conosco, sim. O pior mal que existe na face da Terra
tem a ver conosco, sim. Nós precisamos entender que nós não somos separados uns dos outros, não, nós somos um. E é isso que Jesus vai nos mostrando, né? Qual é o trabalho de Jesus? Transformar cada um de nós em membros da sua família. Nós somos da família de Jesus Cristo, né? O reino de Deus precisa ser a preocupação primeira das nossas almas, porque o reino de Deus é composto por quê? É feito com o quê? Né? Com a força da amizade, da coragem, da compreensão, do acolhimento, do olhar cuidadoso para as necessidades da outra pessoa, do respeito à integridade do outro. Uma pessoa que ama o evangelho jamais pronuncia uma palavra que venha humilhar alguém, né? Humilhar alguém é matar, é uma forma de matar uma pessoa. Uma pessoa que ama o evangelho, que busca construir o reino de Deus nesse mundo e dentro de si, tem sempre um olhar de esperança. Mantém a sua fé, a integridade da sua fé. A fé não é uma crença, meus irmãos, né? A fé não é uma crença. Eu acredito que o sol vai nascer amanhã, né? A fé, eu acredito. E se não nascer amanhã? E se de repente, sei lá, acontecer um cataclismo cósmico? Não tem eu amanhã aqui, né? Então, a fé não é uma crença. A fé é essa condição em que nós nos encontramos de perceber quem nós somos, que pertencemos a algo maior, né? Que somos todos um só. O que me afeta, afeta você. Estamos em rede, é algo maior que nos une. E o que é esse algo maior que nos une? O que é essa substância, né? Na qual nós estamos, da qual nós somos feitos. Essa substância é o amor de Deus. Nós somos feitos do amor de Deus. Por isso, mas Deus nos deu essa capacidade, como disse Jesus, de sentir amor, de sentir grandes afeições. Ele nos faz para amar. Eu me lembrei daquela música linda do Padre Zezinho, que a minha mãe gostava muito, eu tenho até um vídeo dela cantando, e eu amo essa música. A música é Um Coração para Amar, né? Ele diz assim, um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar, tu me destes. Né? Um coração para sonhar, disposto sempre a bater, disposto a compreender as coisas que tu dissestes. A gente começa a pensar, né? Esse coração nosso. Nós somos feitos para isso. Para ser esse nosso coração, ele é um vaso, né? Um vaso que pode ser, se nós quisermos, se nós desejarmos, ser transformados em portador da essência divina do Evangelho. E a essência divina do Evangelho qual é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A lei é o amor. Deus é o centro da nossa vida, né? Deus, o templo divino, somos nós mesmos, né? Ele fez esse templo para que nós o reverenciássemos, e esse templo é o nosso coração. Então nós carregamos tudo isso dentro de nós. Quando nós começamos a olhar a vida do ponto de vista do Evangelho, começamos a ser mais cuidadosos. Nós percebemos que eles não têm vinho, né? Aqueles que não têm vinho, aqueles cujas alegrias hoje estão transformadas no vinagre da amargura, e nós somos os serventes. Nós somos aqueles que estamos ali prontos para fazer aquilo que ele nos disser, pronto para encher de água as talhas, porque ele vai fazer essa conversão. Quando Jesus no Evangelho diz, brilha a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando nós escutamos essas palavras, nós nos apropriamos daquilo que nós somos. As boas obras, para que o Pai seja glorificado. Não sou eu. Né? Na minha vaidade, eu desejo ser vista, ser amada, ser reconhecida, né? Ser a queridinha de todos. Mas quando o Evangelho começa a ir devagar, né? Entrando no meu coração, é diferente, porque a minha preocupação vai ser diferente.
o que é que eu posso oferecer de mim mesma? Qual é a minha dádiva, né? É a renúncia. Não existe amor sem essa capacidade de renunciar. Ah, Terezinha, mas eu tenho então que deixar de tudo aquilo que eu gosto, de fazer aquilo que eu quero para fazer pelos outros? Com esse espírito, meu bem, é melhor não fazer. Se é a força, é melhor não fazer, né? Por quê? Porque eu estou gerando um sofrimento grande para mim e um peso imenso para aquela pessoa que precisa de mim. Às vezes a gente se esquece que aquelas situações mais difíceis de todas são oportunidades que a vida está nos oferecendo para que nós olhemos de uma forma diferente a nossa missão na Terra. Às vezes nós queríamos grandes missões, nós admiramos aquelas pessoas que vieram para esse mundo com, nossa Senhora, fizeram coisas extraordinárias. Os santos, quando eu era criança eu queria ser santa. Os santos, né? E nós nos encantamos com a vida dos santos. Mas espere um pouco. Santa Teresinha do Menino Jesus, e eu gosto muito dela, e eu sou muito grata à minha mãe porque ela me deu esse nome para eu não me esquecer do meu lugar. A Santa Teresinha, ela tem a teologia da Santa Teresinha é das pequenas dádivas, das pequenas coisas. Né? A via pequenina, é assim que é chamado o trabalho dela, né? Esse caminho pequenino. O que eu posso fazer para ficar um pouco melhor aquele lugar onde eu estou? São as pequenas coisas. É dentro da nossa casa, cuidando dos nossos da melhor forma possível. Às vezes, não, Terezinha, eu não tenho ninguém para cuidar. Só meu gato. Você tem, então, um gato para cuidar. Olha que coisa. Tem as suas plantinhas, né? Estou sozinha. Minha família não me valoriza. Né? A minha solidão é muito grande. Parece que os meus amigos, as minhas amigas, né? Tem uma música que eu gosto muito dela, é uma música muito triste, que ele diz assim: meus amigos são amigos de ninguém. Às vezes a nossa solidão é muito grande. E aí o Evangelho vem e nos lembra da solidão de Jesus na cruz. Da solidão de Jesus ali junto dos seus discípulos, que ainda não eram capazes de compreendê-lo. Parecia que ele falava, mas eles ainda só foram capazes de compreendê-lo muito mais tarde, depois de Pentecostes, né? Depois da ressurreição, depois de Pentecostes. Então, muitas vezes, na nossa solidão, nós estamos com Deus. Eu posso converter a minha solidão no vinagre da amargura, da queixa, da lamentação, né, de responsabilizar alguém pela minha infelicidade, mas na minha solidão eu posso usar esse tempo para que eu possa adentrar cada vez mais no meu coração, né, na minha alma, e buscar esse encontro com Deus. Né? Então, são, como a nossa irmã colocou aqui, né? A vida é feita dos pequenos detalhes, sim, das pequenas coisas, os pensamentos. E aí vem aquele momento da minha oração, do meu modo de orar, da minha gratidão a Deus, do modo de apreciar a vida, de olhar para o céu e começar a ver as coisas boas que a vida me ofereceu, que a vida me oferece. Sofri ingratidão, sofri traição, também fui ingrata, também traí, também machuquei. Essa é a minha história, a história de todas as pessoas. E alguém pode me dizer aqui, Terezinha, eu nunca fiz isso. Nunca feri ninguém. Nunca traí ninguém. Nunca machuquei ninguém. Me perdoe. Se você não fez isso dessa vida, fez na outra. Todos nós temos essa experiência. E essa experiência, muitas vezes, da gente ferir alguém, da gente machucar alguém, ela nos faz crescer. É ela que nos impulsiona. É ela que, às vezes, vai dizer, meu Deus, eu preciso reconsiderar os meus caminhos e o meu modo de ser. Né? Quem conhece bem o ser humano sabe disso. Nós precisamos perder essa ilusão que nós temos a respeito de nós. É a nossa vaidade, o nosso orgulho que não nos ajuda, que nos impede realmente de perceber quando nós somos essas pessoas que estão ali ferindo, machucando, sem sentir a dor que nós estamos causando. Por isso que o lugar do amor é o lugar da renúncia, né? Também. É o lugar de olhar para dentro de nós e dizer, meu Deus,
Me ajuda a enxergar como eu sou. Por isso que quando Jesus pergunta ao cego de Jericó, que queres que eu te faça? Ele responde, Senhor, que eu veja. Então vamos fazer a nossa prece. Nesse momento, os amigos e benfeitores espirituais já estão aqui fluidificando as nossas águas, aplicando o passe em cada um de nós, né? Às vezes a gente acha, eu preciso pedir o passe para os meus amigos fazerem. Eles já estão fazendo, já estão cuidando dos nossos entes queridos, estão fluidificando as águas da nossa casa, estão colocando arranjos de flores ali nos lugares, né? Nos lugares da nossa casa onde nós precisamos de vibrações, de amor, de saúde. E agradeçamos, meus irmãos, minhas irmãs, por esses instantes de reflexão, por esses instantes em que as nossas vidas vão se transformando. Porque só de ouvirmos as palavras do Evangelho, isso já é um motivo, já é algo, né, que nos auxilia nesse processo de transformação profunda das nossas almas. Ó Jesus querido, só queremos te agradecer. Um dia dissestes, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqui estamos para ouvir a tua voz, Cristo amigo. Que nós sejamos dignos das palavras que nós recebemos. Que nós sejamos dignos da oportunidade que o teu coração amoroso nos oferece a cada um de nós. A oportunidade de estudarmos os textos sagrados. A oportunidade de transformar os nossos corações. A oportunidade, Senhor, de escolher com quais tijolos, com quais elementos nós queremos construir a nossa vida nesse mundo. E essa lição de hoje fica, Jesus.